Boa noite, são 7 horas e começa agora a transmissão ao vivo do 9º Simpósio de Comunicação da Fapcom. O simpósio é um evento anual da Fapcom e reúne professores, filósofos, jornalistas e acadêmicos para discutir assuntos de importância para a nossa sociedade. O tema do simpósio desse ano é a comunicação e a democracia. Os palestrantes da noite são o filósofo e professor Renato Giannini Ribeiro, que falará sobre o contexto brasileiro atual, entraves, desafios éticos, políticos e comunicacionais. E também receberemos o jornalista Luiz Nassif, que falará sobre a construção da democracia nas redes sociais. O evento de 2015 teve como tema a imagem, mito, culto e mídia. E agora você confere uma síntese desse evento. A primeira atividade da noite é a apresentação do coral sênior da Fapcom, regido pelo maestro e professor da Fapcom, professor Marco Júlio. O Simpósio de Comunicação Fapcom 2015 tem como tema a imagem, mito, culto e mídia. O Simpósio de Comunicação é um evento anual e neste ano faz parte das comemorações dos 10 anos de fundação da Fapcom. Passamos a palavra para início das atividades, então, para o diretor da Faculdade Paulo de Tecnologia de Comunicação, Padre Antônio Iraildo Alves de Brito. Todos os nossos simpósios têm essa característica de celebração do conhecimento. Juntos, comunidade acadêmica, professores, alunos, coordenação de cursos, a equipe técnico-administrativa, os nossos convidados, os nossos visitantes, todos juntos celebramos a alegria do conhecimento, a alegria do encontro. Eu acho que hoje, de verdade, com os nossos simpósios, o 8º Simpósio de Comunicação, hoje marcamos um ponto importantíssimo, uma relação agora clara e fundamentada entre a dimensão mitológica e o mundo atual. Não estamos só falando de algo que aconteceu no passado, mas estamos falando de uma questão atual. É muito complicado a gente trabalhar com a comunicação a partir dessa perspectiva da consciência do discurso lógico raso, porque você não compreende 90% dos fenômenos que acontecem na comunicação e no mundo. Né? Você compreende, mas se todo mundo se comunica tão bem, há tanta tecnologia, há tradutores, né, automáticos, eletrônicos, de todos os lados, por que as pessoas não se entendem? Né? Tem alguma coisa mal explicada a partir desse ponto de vista racional, meramente consciente. Esse processo de iconização é um processo de distanciamento, de alguma maneira, do corpo no processo, porque não tem rito, você tem espetáculo. O rito pressupõe a participação do corpo. Né? No espetáculo não, no espetáculo você vê a distância. Né? Tanto que você vai a uma super igreja gigantesca, você assiste a uma performance do líder religioso, depois você sai, você nem cumprimenta o cara e não cumprimenta ninguém, porque você não conhece ninguém que está lá assistindo também. A mesa com 20 jovens, cada um com o seu celular, lá consultando e-mail, sei lá o que, WhatsApp, não é? E ninguém conversando entre si. Na minha geração, o legal do bar era ir para conversar, falar bobagem, não é? Jogar prosa fora, etc, etc. Cada um com o seu celular. Então, vejo contrariando o poeta inglês John Donne, que dizia: ninguém é uma ilha, aí todos eram uma ilha. A imagem midiática possibilita isso. Então, muito obrigado a todos pela presença de vocês. Obrigado a todos. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado e até o ano que vem no 9º Simpósio Fapcom.
O nosso diretor, Padre Antônio Eraildo, comentou sobre o 9º Simpósio de Comunicação e sobre o tema escolhido para a edição. Faz o seguinte, então, deixa assim mesmo. Deixa assim mesmo. Fala para a câmera de novo? Não, não vai na mesa não, deixa como você fez, deixa de reserva. Ah, pode falar dele. São 7h08 e dentro de instantes começam as palestras da segunda noite do 9º Simpósio de Comunicação da Fapcom. O professor Rovilson Brito fez uma análise sobre o tema a ser abordado daqui a poucos pelos palestrantes. Na verdade, o quadro político brasileiro, ele enseja também uma renovação, né? Grupos inteiros que não participavam de política passam a ocupar espaço nas ruas e eu tenho convicção que isso é, de certa forma, algo que está transbordando da cultura de ativismo que as redes sociais têm propiciado. Então eu acho que a temática de redes sociais é uma temática fundamental para nós também, para refletir sobre como elas estão configurando esse novo debate sobre democracia e comunicação na atualidade. Democracia nas redes sociais é um dos temas de hoje e o professor Thiago Calçado fez uma análise para a gente. Quanto à democracia nas redes sociais, eu vejo que nós temos aí um grande instrumento, uma grande ferramenta, que são os aplicativos, os mecanismos de internet e, claro, as próprias redes em si, como um lugar de proliferação do discurso. Se lá na Grécia Antiga o discurso ocupava as ágoras, nos tempos de hoje ele ocupa as plataformas digitais das redes que nós utilizamos. Porém, tal como em todo lugar onde o discurso se coloca como um lugar de reflexão e também de política, nós precisamos estar atentos para que, além simplesmente de um argumento retórico ou propriamente de uma manifestação de uma vontade coletiva, e por que não dizer do senso comum, a gente possa utilizar as redes sociais como um lugar de diálogo e de tolerância. Eu fico muito preocupado quando, ao invés de uma reflexão honesta sobre os temas, sobretudo de política hoje, nós trocamos o espaço pela reprodução dos memes ou simplesmente dos ataques, através dos haters, que acabam sendo prejudiciais à própria democracia. Eu acho que é nosso dever, enquanto estudantes de comunicação e professores, nos educar para o bom uso das redes sociais, para que de fato a gente possa cultivar uma cultura do encontro, como o Papa Francisco tem repetido insistentemente, e não uma cultura da diferença. Afinal, é na diferença que a gente aprende a reconhecer o outro como ele é, e é o caminho para a unidade. De comunicação já teve 8 novas edições, e agora vamos passar para você uma retrospectiva dos anos anteriores. Ao afirmarmos que é o primeiro simpósio, manifestamos nosso desejo de realizar outros simpósios de comunicação. Queremos manter viva esta iniciativa. Esses novos processos de comunicação vão transformando todas as nossas dimensões. Nós somos seres comunicativos. É isso que nos caracteriza. O ser humano é um ser de linguagem. Essa é a grande diferença
entre o ser humano e os outros animais. Um novo modo de se relacionar com o mundo está vindo à tona, que é atravessado de ponta a ponta pela multiplicidade de recursos tecnológicos disponíveis. Esse é um compromisso que as pessoas que saem da faculdade têm que ter, de se afirmar como cidadãos, de se afirmar como seres éticos e de lutar. A crise ética não é a crise do fim da ética, ou da extinção da ética e do fim de todas as éticas. É a crise onde se tem uma ética que se sobrepõe a todos, que é essa ética do capitalismo, a ética dos capitais em concorrência, ou a ética do capital enquanto valor universal que acaba legitimando as ações. A ética está por toda a parte. Vivemos sob a égide de um respeito implícito ao outro, sem o qual nenhuma sociedade subsistiria de jeito nenhum. Toda a teoria frankfurtiana repousa num objeto só. Você tem consciência ou não tem consciência? Por isso que muitas vezes, quer dizer, o que nós temos aí é uma caricatura da escola de Frankfurt e não o pensamento original da escola de Frankfurt. Boas-vindas a todos vocês que vieram participar do segundo simpósio em nossa faculdade. Se não houver investimento na escola pública, nos nossos estudantes, se não trabalharmos pela qualidade da educação na escola pública brasileira e pela formação dos nossos professores, o Brasil não atinge nenhum patamar de crescimento que queira atingir nenhuma meta, se essa meta não for trabalhada conjuntamente com a melhoria da qualidade do ensino no Brasil. Do nosso simpósio, terceiro simpósio di comunicação aqui na FAPCOM. È una cultura dove l'interesse individuale della lunga coda di persone diverse e di interessi diversi del mondo si ritrova a posto e si mescla l'erudito e la cultura di massa, si mesclano da un modo che è coerente. A risposta a isso, a essa distinzione tra cultura erudita e cultura popolare è Wikipedia. Wikipedia, questo non è tanto se as coisas são verdadeiras ou não são verdadeiras em Wikipedia, questo è che Wikipedia permite a junção em um único lugar de vários tipos de cultura, de pontos de vista, informações totalmente diferentes que mescolam e juntam em uma forma que tem sentido, seja o erudito, o acadêmico ou qualquer tipo de conhecimento. A concorrência é um grande driver para aumento da performance nas empresas, para que eles consigam executar cada vez mais com cada vez menos recursos. Naturalmente que o processo de aprendizagem se torna importante, o processo de aprendizagem coletivo também se torna importante. A estratégia da empresa não é mais vender serviços de telecomunicações, porque com a internet de banda larga, as ligações vão ficar de graça, então não faz mais sentido. Hoje a empresa se coloca muito mais como uma empresa de entretenimento, pela tecnologia, do que de venda de serviços de telecomunicações. Hoje no Brasil faltam 200 mil empregos de programação. Né? Quem tem produtora de internet, quem trabalha com isso, faltam programadores, falta mão de obra qualificada. Né? Esse é o novo mercado. A régua e o compasso do futuro é o celular e o computador. Os físicos dizem que existem 11 dimensões espaço-temporais. Mas a gente, com esse corpo de 3 dimensões, não pode percebê-las. Então, a gente tem que explorar, expandir o nosso aparato sensório para entrar dentro disso. A realização deste 4º simpósio de comunicação, que tem como tema Filosofia e Comunicação, reflexões interdisciplinares na cultura digital. Hoje, todo esse intermediário desaparece. Hoje as pessoas questionam os governantes através dos seus próprios computadores. Então, muito obrigado a todos pela presença de vocês. Obrigado a todos. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado e até o ano que vem no 9º simpósio FAPCOM. Você confere a apresentação do Gilberto, do 8º semestre de RP.
O professor de filosofia Hugo Matos fez uma prévia sobre as palestras que serão feitas hoje pelos nossos convidados. Confira! Confira a apresentação do Gilberto Leal, aluno do 8º semestre de Relações Públicas. O pró-diretor acadêmico da Fapcom, Padre Jackson Alencar, nos concedeu uma entrevista comentando sobre a importância dos temas abordados no 9º Simpósio de Comunicação. Então, assim, a gente sabe desde muito tempo que a democracia no Brasil é muito frágil, né, mas a gente pensava que com a evolução que houve a partir da redemocratização, após a ditadura, a Constituição de 1988, a democracia no Brasil estivesse um pouquinho mais consolidada, né? Mas a gente vê pelo contexto político atual e social que
a democracia continua muito frágil, né, inclusive pela deposição da presidente, pelo peso que tem os meios de comunicação concentrado em poucas mãos, né, para fragilizar a democracia, pela influência que o poder econômico tem nas decisões políticas, nas escolhas dos candidatos. Então a gente constata que a nossa democracia continua muito frágil, né, e que o contexto atual é muito desafiador e necessário a reflexão. Por isso, a gente considera muito importante os temas desse simpósio, né, refletindo sobre a comunicação e a democracia, vendo a trajetória histórica do peso, né, que a comunicação tem, né, da importância que a comunicação tem para a democracia, e quanto o fato da comunicação no nosso país ser concentrada em tão poucas mãos, quanto isso tem prejudicado a democracia, tanto no funcionamento da política, como também a democracia social em geral, né? Inclusive tem um dos temas que vai tratar do estado de exceção na atualidade, né? Embora a gente não viva, né, em um estado de exceção propriamente dito, mas tem muitos fatores na realidade atual que se assemelham a estados de exceção. Por exemplo, a polícia nossa no Brasil mata muita gente na periferia impunemente, né, como se fosse um estado de exceção, ninguém apura, ninguém exige um melhor respeito das pessoas, né, e ninguém propicia, por exemplo, que a polícia seja mais democrática e respeite mais os cidadãos. Confira a apresentação do Gilberto Leal, aluno do 8º semestre de Relações Públicas.
E você confere agora o nosso 9º Simpósio de Comunicação. Giovanni Vella. Confira a apresentação do professor Giovanni Vella. Na segunda parte da entrevista do padre Jackson Alencar, ele comenta sobre a importância do tema democracia nas redes sociais. Com as redes sociais se ampliaram bastante as possibilidades de democratização da comunicação, né? Então, há a possibilidade de haver mais vozes, mais participação dos cidadãos, construção de conhecimentos em conjunto, né? Isso é mais democrático do que simplesmente os grandes meios de comunicação transmitirem informações conforme as ideologias deles. Então, as redes sociais abrem essa possibilidade de mais democratização dos meios de comunicação, mas também as redes sociais, como Humberto Eco dizia alguns meses antes de falecer, né, as redes sociais também amplificam muitas ideias imbecis, né, a imbecilidade que ele fala, né? Às vezes, questões que eram discutidas apenas numa mesa de boteco, por exemplo, ganham a visibilidade das palavras de um prêmio Nobel da Paz ou um prêmio Nobel. Então, as redes sociais têm esses dois lados, né? Por um lado, ajudam a democratizar, né? Trazer mais vozes para o espaço público. Por outro lado, também podem ser instrumentalizadas para fatores que também prejudicam a democracia, né? Por exemplo, tem ambientes das redes sociais que difundem ideias fascistas, né? Então, por um lado pode ajudar a democracia, por outro também traz riscos, né? Então, o Luiz Nassif vai discutir esse tema, né, no segundo dia do simpósio, né? O Nassif, que é um dos principais jornalistas da atualidade, né, no Brasil,
Também o Paulo Henrique Amorim, que vai estar no primeiro dia, né, tem um blog que é muito acessado, tem dias que o blog dele tem mais de 1 milhão de acessos, né, então ajudou a tirar um pouquinho, né, um pouco, aquela concentração de temas que havia só nos grandes jornais, nas grandes redes de televisão. As redes sociais amplificaram, né, a possibilidade de voz e de discussão de temas importantes para o país. Ah, sim, estou com uma expectativa ótima para a palestra dela, porque ela tem uma trajetória intelectual assim muito boa, né? Eu me lembro há 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar jornalismo, a Marilena Chauí já era reconhecida como uma grande intelectual, grande filósofa, já tinha livro publicado, né? Então ela tem muito renome na filosofia, no campo da reflexão intelectual. Ela tem trabalhado muito com a questão política, né? Uma das principais filósofas políticas do Brasil, né? Então acho que, e também tem escrito a respeito do tema. Ela vai ajudar bastante a gente a elucidar, né, compreender melhor o momento presente que nós estamos vivendo no Brasil, a avaliação da influência da comunicação na democracia e os desafios que nós temos, né, de construir, né, de melhorar a democracia no nosso país. Enquanto o nosso evento não começa, você fica com a apresentação do professor Giovanni Vella.
Dentro de alguns instantes, você vai conferir o 9º Simpósio de Comunicação da Fapcom.